A mansão estava fria, e o milionário jurava não abrir para ninguém. Mas 3 batidas mudaram o rumo da noite e da vida dele. Do outro lado, sua doce cozinheira, com olhos cheios de coragem. Ela trouxe o jantar, e um amor que ele nunca esperou viver. Capítulo 1. O refúgio de Antônio. Na encosta da Serra da Estrela, em Manteigas, uma mansão de arquitetura senhorial destacava-se entre os pinheiros. Ali vivia Antônio Menezes, um empresário de 62 anos cujo império de hotéis de luxo se havia expandido por todo Portugal. Os seus cabelos grisalhos e a sua postura impecável escondiam uma solidão tão vasta quanto a propriedade que habitava. Era véspera da festa de São João, data que no passado fora celebrada com fogueiras e balões coloridos naquela mesma casa. Agora, porém, o único som que ecoava pelos corredores era o do vento a bater nas janelas, como se a própria natureza tentasse despertar aquele lugar do seu sono profundo. Antônio caminhava pelo salão principal, onde um piano de cauda permanecia coberto por um tecido branco há mais de 15 anos. Sobre a lareira de pedra, um relógio de prata permanecia parado, marcando sempre a mesma hora, 23h47. Ninguém ousava mexer naquele objeto, nem mesmo para limpar o pó que se acumulava, que era uma ordem do patrão, um símbolo silencioso de um momento que ele se recusava a deixar para trás. «Senhor, o jantar está servido», anunciou Marta, a governanta que o acompanhava há mais de 2 décadas. Era uma senhora discreta, que conhecia cada canto daquela casa e cada segredo não pronunciado. «Vou descer num instante», respondeu Antônio, sem desviar o olhar da janela que mostrava as luzes distantes da vila. Na imponente sala de jantar, sentou-se sozinho diante de uma mesa que comportaria facilmente 20 pessoas. O serviço de porcelana estava impecável. Os talheres de prata refletiam a luz do candelabro, mas a pompa apenas destacava o vazio que o cercava. O seu telemóvel tocou, interrompendo o silêncio. «Pai, só estou a ligar para confirmar que chegaremos amanhã», disse a voz da sua filha, Helena. «Eis o Ricardo e as crianças. Vamos ficar na estalagem do centro, como sempre. Poderiam ficar aqui. A casa é grande», respondeu ele, «mais por obrigação do que por desejo. Sabemos como aprecias a tua privacidade». Ela respondeu com uma formalidade que não combinava com uma relação entre pai e filha. «Além disso, as crianças fazem barulho, e tu sempre deixaste claro que preferes o silêncio». Antônio não insistiu. A relação com a sua única filha tornara-se um protocolo de cortesia ao longo dos anos. Visitas anuais, chamadas em datas comemorativas, presentes enviados por assistentes. Um relacionamento tão frio quanto o clima da serra nas manhãs de inverno. «Boa noite, pai», finalizou ela, desligando antes que ele pudesse responder. Após o jantar, Antônio retirou-se para o seu escritório. As paredes eram forradas de livros, que raramente eram folheados, e fotografias de inaugurações de hotéis. Não havia fotos de família ali, exceto por uma guardada na gaveta da secretária. Uma fotografia antiga, com as bordas já desgastadas de tanto ser manuseada. Sentou-se na poltrona de couro, serviu-se de conhaque e pegou na fotografia. Nela, uma mulher de cabelos castanhos sorria ao lado de uma menina pequena. Ambas usavam vestidos floridos e seguravam balões de São João. Atrás delas, uma fogueira iluminava o jardim da mansão, onde dezenas de pessoas dançavam e celebravam. Ele mesmo aparecia no canto da foto, mais jovem, a sorrir de uma maneira que há muito se havia esquecido de como fazer. 15 anos, murmurou para si mesmo. O som de uma trovoada ao longe despertou-o das suas lembranças. Uma tempestade de verão aproximava-se, comum naquela região. Fechou as cortinas, como se quisesse barrar não apenas a chuva, mas tudo o que vinha de fora. O seu telemóvel vibrou novamente. Era uma mensagem do seu assistente, Rodrigo, a informar que a nova chefe contratada para a propriedade chegaria no dia seguinte. Lembre-se que ela ficará hospedada na casa, conforme combinamos, dizia a mensagem que Antônio leu com desagrado. Não gostava de estranhos em sua casa, mas a sua governanta insistira que precisavam de alguém com experiência culinária agora que Helena e a família viriam com mais frequência. A menina Gabriela Freitas tem excelentes referências e experiência internacional. Completava o texto.
A chuva começou a cair com força, e Antônio preparava-se para subir quando o telefone da casa tocou. Eram quase 11 da noite, uma hora incomum para chamadas. "Boa noite, é da residência do Sr. Antônio Menezes?" perguntou uma voz feminina desconhecida. "Sim, é ele quem fala", respondeu, franzindo o sobrolho. "Sr. Menezes, aqui é Gabriela Freitas, a chefe que foi contratada para trabalhar na sua residência. Estou a ligar porque cheguei antes do previsto a Manteigas, e com esta tempestade, estou a ter dificuldade em encontrar alojamento. Todas as estalagens do centro estão lotadas por causa das festas de São João." Antônio fechou os olhos, contrariado. Detestava imprevistos. "E onde está agora?" perguntou, o seu tom não escondendo a irritação. "Estou no terminal rodoviário. Tentei arranjar um táxi, mas com a chuva está impossível. Lamento muito incomodá-lo a esta hora, mas o seu assistente deu-me este número para emergências." Houve um momento de silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva. Antônio sabia que não seria correto deixar a moça à espera no terminal durante uma tempestade, por mais que detestasse alterar os seus planos. "Aguarde aí. Mandarei o meu motorista buscá-la em 20 minutos, disse finalmente, e desligou antes que ela pudesse agradecer. Chamou Geraldo, o motorista que morava numa casa nos fundos da propriedade, e deu as instruções necessárias. Depois avisou Marta para preparar o quarto de hóspedes na ala leste, a mais distante dos seus aposentos. Quanto menos contato tivesse com a nova funcionária, melhor. Enquanto esperava, voltou à sala do piano. Com um gesto lento, retirou o tecido branco que o cobria, revelando o instrumento perfeitamente conservado. Passou os dedos pelas teclas, sem as pressionar como se temesse o som que poderiam produzir. Ali, naquele piano, Clara costumava tocar enquanto Helena dançava ao redor. As festas de São João na mansão Menezes haviam sido famosas em toda a região, um evento que reunia a alta sociedade e os funcionários numa rara demonstração de integração. O som de um carro a aproximar-se fê-lo cobrir novamente o piano. Da janela, viu o automóvel estacionar sob a chuva torrencial. Geraldo saiu apressado, abrindo um guarda-chuva para proteger a passageira. Antônio observou a jovem que descia do carro. Cabelos encaracolados presos num coque desfeito pela umidade, roupas simples e uma mochila grande às costas. Parecia mais jovem do que ele esperava. Voltou rapidamente para o escritório, não querendo ser visto a observar. Ouviu vozes no hall de entrada. Marta a receber a recém-chegada, a explicar as regras da casa, a mostrar o caminho para o quarto. Antônio serviu-se de mais uma dose de conhaque e preparou-se para subir pelos fundos, evitando um encontro indesejado. Porém, ao passar pelo corredor, ouviu uma exclamação de admiração. Parou relutante e viu Gabriela parada diante de uma pintura na parede. Um quadro de um antigo solar alentejano cercado por um jardim florido. Esta casa existe mesmo ou é apenas imaginação do artista? Ela perguntava a Marta. Existiu, respondeu a governanta. Era a quinta da família do Sr. Antônio, no interior do Alentejo. Infelizmente, já não pertence à família há muitos anos. Gabriela continuava a admirar o quadro, aparentemente sem perceber a presença de Antônio nas sombras. Havia algo no seu olhar, uma genuína apreciação pela arte, uma curiosidade sincera, que o fez hesitar antes de se retirar. Por um breve momento, sentiu algo que não experimentava há muito tempo. O desejo de explicar a história por trás daquela pintura, de partilhar uma memória. Mas o momento passou, e ele subiu as escadas silenciosamente, deixando para trás a jovem que, sem saber, havia momentaneamente penetrado a fortaleza emocional que ele construíra ao seu redor. No seu quarto, Antônio preparou-se para dormir enquanto a tempestade continuava lá fora. Sobre a sua mesa de cabeceira, um convite para a tradicional festa de São João da Vila permanecia intocado. Há 15 anos ele recebia aquele mesmo convite e há 15 anos o ignorava. Este ano não seria diferente. Antes de adormecer, o seu último pensamento foi para a filha que chegaria no dia seguinte, Helena, que carregava o nome da avó materna e os olhos de Clara, mas que se tornara praticamente uma estranha. E agora ela trazia consigo o marido e os netos que mal conheciam o avô. Uma reunião familiar que prometia ser tão fria e formal quanto todas as anteriores. O que Antônio não sabia
era que a chegada inesperada de Gabriela naquela noite de tempestade seria apenas o primeiro de muitos imprevistos que estavam prestes a abalar os alicerces da sua existência cuidadosamente controlada. Capítulo 2. Encontros inesperados. O aroma de café recém-tirado invadiu a cozinha da mansão Menezes na manhã seguinte. Gabriela Freitas, vestida com uma doma de chefe que Marta havia providenciado, movimentava-se com desenvoltura pelo espaço, como se já estivesse familiarizada com cada gaveta e armário. A chuva da noite anterior dera lugar a um céu limpo e frio, típico da Serra da Estrela. A menina acordou cedo, comentou Marta, entrando na cozinha com passos silenciosos. O patrão geralmente só desce às 9. Prefiro conhecer o ambiente antes de começar oficialmente, respondeu Gabriela a sorrir. Além disso, queria agradecer pela acolhida de ontem. Foi muito gentil da parte do Sr. Menezes receber-me assim, tão de repente. Marta ergueu as sobrancelhas, surpresa com a menção à gentileza de Antônio, uma palavra raramente associada a ele nos últimos anos. O senhor é um homem ocupado e reservado, disse a governanta, escolhendo cuidadosamente as palavras. Aprecia a rotina e não gosta de surpresas. Vai querer café no seu tabuleiro, torradas com manteiga sem sal e frutas da época. Gabriela assentiu já a preparar o tabuleiro com esmero. Acrescentou uma pequena flor colhida do jardim interno da casa, colocando-a num minúsculo vaso. Isso não é necessário, alertou Marta. Os detalhes fazem a diferença, respondeu Gabriela com um sorriso confiante. Quando Antônio abriu a porta do seu quarto, encontrou o tabuleiro sobre a mesa lateral. O café exalava um aroma diferente do habitual, mais intenso. A flor, um pequeno gerânio branco, parecia deslocada no meio da sobriedade do ambiente. O seu primeiro impulso foi retirá-la, mas algo o deteve. Não era apenas uma flor, era um gesto, algo que não recebia há muito tempo. Desceu as escadas pontualmente às 9h30, vestido com a sua elegância habitual. Na sala de jantar, encontrou a sua filha Helena, que chegara mais cedo do que o previsto. Ao lado dela estava Ricardo, o seu genro, um homem de negócios sempre ocupado com o telemóvel. Os dois netos, Mateus, de 12 anos, e Sofia, de 8, estavam sentados em silêncio, como se estivessem num museu onde não podiam tocar em nada. Pai, cumprimentou Helena com um beijo distante no rosto. Chegamos mais cedo. A estalagem estava com problemas no aquecimento. Então viemos diretos para cá. São bem-vindos, respondeu Antônio mecanicamente. Olhou para as crianças, sem saber exatamente o que dizer. Vocês cresceram. Sofia, a neta mais nova, tinha os olhos inquietos e curiosos de Clara, uma semelhança que nunca deixava de o perturbar. A menina parecia prestes a falar quando Gabriela entrou na sala, a carregar um tabuleiro com chocolate quente e bolinhos que exalavam um aroma irresistível. Bom dia a todos, cumprimentou com naturalidade. Pensei que as crianças gostariam de algo especial. Sofia arregalou os olhos diante dos bolinhos decorados com pequenos confeitos coloridos. Podemos tirar? Perguntou a menina a olhar para a mãe. Claro que sim, respondeu Gabriela antes que Helena pudesse falar. Fiz especialmente para vocês. O sorriso de Sofia iluminou a sala, quebrando momentaneamente a tensão que pairava no ar. Até mesmo Antônio sentiu algo a mover-se dentro de si, como uma porta enferrujada que começa a ceder. A senhora deve ser a nova chefe, disse Helena, visivelmente surpresa com a jovialidade da moça. Não esperava alguém tão jovem? Completou Gabriela com um sorriso. Tenho 28 anos e 10 de experiência profissional. Comecei cedo. Muito prazer, sou a Gabriela Freitas. Havia uma segurança na sua apresentação que contrastava com a sua aparência descomplicada. Os cabelos encaracolados estavam agora presos num coque profissional, mas alguns fios rebeldes emolduravam o seu rosto moreno. A menina não é daqui, observou Antônio a falar pela primeira vez. Nasci em Faro, mas já morei em muitos lugares, respondeu Gabriela, sustentando o olhar dele sem hesitação. Trabalhar com gastronomia permitiu-me conhecer diferentes culturas. A minha última experiência foi em Lisboa. E o que a trouxe a Manteigas a uma casa isolada na serra? Perguntou ele com genuína curiosidade. Um breve silêncio instalou-se. Helena parecia surpresa com o interesse súbito do pai pela nova funcionária.
Às vezes precisamos de silêncio para ouvir a nossa própria voz, respondeu Gabriela com uma simplicidade que escondia camadas mais profundas. E a gastronomia alentejana sempre me fascinou. Soube que a família do senhor tem raízes no Alentejo. Antônio encarou-a intrigado. Andou a pesquisar sobre nós, sobre a gastronomia regional, corrigiu ela suavemente. A história da família veio como bônus nas minhas pesquisas. Vi ontem o quadro da quinta no corredor. Mateus, que até então parecia entediado, interrompeu a conversa. Avô, é verdade que esta casa tem passagens secretas? O funcionário da estalagem disse que todas as mansões antigas daqui têm. Antônio piscou, apanhado de surpresa pela pergunta. Olhou para o neto como se o visse pela primeira vez. Não são exatamente passagens secretas, respondeu depois de um momento. São corredores de serviço, construídos para que os empregados pudessem circular sem serem vistos pelos convidados. Uma prática comum nas construções antigas. Os olhos do menino brilharam. Podemos explorá-los? Antes que Antônio pudesse responder, Helena interveio. Mateus, o teu avô é um homem ocupado. Não vamos incomodá-lo com essas coisas. Antônio sentiu uma pontada de algo parecido com arrependimento. Olhou para o neto, cuja expressão animada murchava visivelmente, e então para a neta, que observava tudo com olhos atentos. Por um instante, viu-se refletido nos olhos daquelas crianças. Um estranho, um velho austero que eles mal conheciam. Talvez, começou ele, hesitante, talvez possamos explorar algumas partes da casa mais tarde. Há lugares interessantes que vocês nunca viram. A surpresa no rosto de Helena foi quase palpável. Sofia bateu palmas, entusiasmada, e até mesmo Ricardo levantou os olhos do telemóvel. Gabriela assistia à cena com um sorriso discreto, como se testemunhasse o desabrochar de uma flor rara. Com uma desculpa educada, retirou-se para a cozinha, deixando a família num momento que parecia há muito tempo adiado. Na cozinha, Gabriela encontrou Marta, que preparava a lista de compras para a semana. A família já chegou? Se perguntou a governanta surpresa. Sim, e parece que ficarão aqui na casa. Marta suspirou, ajustando os óculos. Isso não acontecia há anos. A menina Helena costumava evitar dormir aqui, desde o ocorrido. Gabriela lavou as mãos lentamente, como se considerasse as suas próximas palavras. Que ocorrido, se não se importa de me contar? A governanta pareceu subitamente consciente de ter falado demais. Não me cabe falar dessas coisas, disse. Mas os seus olhos revelavam uma história enterrada sob anos de silêncio. Vamos precisar de mais mantimentos, se todos ficarem. Hoje é o início da festa de São João na vila. As lojas fecharão mais cedo. Eu posso ir fazer as compras, ofereceu-se Gabriela. Conheço bem mercados, e assim você pode ficar a organizar os quartos para a família. Marta hesitou, mas acabou por concordar. Enquanto anotava os itens necessários, acrescentou quase como um pensamento tardio. A menina Sofia tem alergia a amendoim, igual à avó. A senhora Clara, arriscou Gabriela. Os olhos de Marta arregalaram-se levemente. Como sabe o nome dela? Vi uma inscrição ontem, numa partitura sobre o piano coberto. Para Clara, minha eterna companheira de música. Presumi que fosse a esposa do senhor Antônio. A governanta assentiu lentamente. Ela era música. Tocava piano como poucos. Esta casa vivia cheia de melodias. A sua voz perdeu-se em lembranças. É melhor ir logo às compras antes que as lojas fiquem cheias. Enquanto isso, na sala, a conversa da família tomara um rumo inesperado. Antônio, pela primeira vez em anos, ouvia com atenção as histórias escolares dos netos, respondendo às perguntas curiosas de Sofia sobre os objetos antigos que decoravam a casa. Por que é que aquele relógio na lareira está parado, avô? Perguntou ela, apontando para o relógio de prata. O rosto de Antônio fechou-se momentaneamente, e Helena interveio. Sofia, não sejas intrometida. Não. Tudo bem? Disse ele, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. É uma pergunta válida. Virou-se para a neta, escolhendo cuidadosamente as palavras. Aquele relógio marca um momento especial, querida. Às vezes, quando algo muito importante acontece nas nossas vidas, queremos preservar aquele instante. É como tirar uma fotografia do tempo. Sofia refletiu por um momento. Mas as fotografias guardam coisas felizes. O relógio parado parece triste.
Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Helena parecia prestes a repreender a filha novamente, mas Antônio ergueu a mão num gesto suave. És muito observadora, Sofia, respondeu ele. E tens razão. Nem todas as memórias que preservamos são felizes, mas todas são importantes. Ricardo, a sentir a tensão no ar, sugeriu que as crianças fossem conhecer o jardim. Helena acompanhou-os lançando um olhar preocupado para o pai antes de sair. Sozinho novamente, Antônio caminhou até a lareira e observou o relógio parado. 23h47. O momento exato em que recebera a chamada 15 anos atrás. A chamada que mudara tudo. O seu dedo acariciou o vidro empoeirado, traçando o contorno dos ponteiros imóveis. O senhor realmente nunca mais ouviu o piano? A voz de Gabriela surpreendeu-o. Ele não a tinha ouvido voltar à sala. Não estava a espiar, explicou ela rapidamente. Vim avisar que estou a sair para fazer compras e perguntei se precisava de algo específico. Antônio recompôs a sua postura habitual. Não, obrigado. A Marta sabe o que é necessário. Gabriela não se moveu. Os seus olhos estavam fixos no piano coberto. Deve ser um bom instrumento, comentou. Parece um Steinway antigo. Como sabe? Já perguntou ele genuinamente surpreso. A minha mãe era professora de música, respondeu ela com um sorriso melancólico. Cresci entre partituras e teclas. Havia algo na maneira como ela falava, uma honestidade desarmante, uma ausência total de artifícios que desestabilizava a habitual reserva de Antônio. Você toca? Perguntou ele sem conseguir conter a curiosidade. Não tão bem quanto gostaria, respondeu Gabriela. Tenho mãos de cozinheira, não de pianista. Ela ergueu as palmas mostrando pequenas cicatrizes de queimaduras e cortes. Mas a música e a culinária têm muito em comum. Ambas são formas de expressão que envolvem todos os sentidos. Ambas podem trazer memórias à tona. Antônio desviou o olhar, subitamente desconfortável com a direção da conversa. Preciso de trabalhar agora. Há uma reunião online que não posso adiar. Claro, respondeu Gabriela, aceitando a mudança de assunto. Antes de ir às compras, queria perguntar se há alguma preferência para o almoço. Pensei em preparar algo especial já que a família está reunida. O que sugerir está bom, respondeu ele, já se dirigindo ao escritório. Gabriela assentiu e virou-se para sair, mas parou à porta. Senhor Antônio? Ele virou-se, uma sobrancelha erguida em questionamento. Aquela partitura sobre o piano. Chopin Noturno em Mi bemol maior. É uma peça sobre memórias que nos visitam na escuridão, mas trazem luz. Ela sorriu suavemente. Talvez um dia o senhor queira ouvi-la novamente. Antes que ele pudesse responder, Gabriela já havia saído, deixando Antônio num silêncio que, pela primeira vez em muito tempo, parecia estranhamente incompleto. Capítulo 3. Segredos do passado. O mercado municipal de manteigas fervilhava de atividade naquela manhã. Bancas coloridas exibiam produtos típicos da região, e o aroma de vinho quente e ginginha já começava a perfumar o ar, anunciando o início das comemorações de São João. Gabriela circulava entre as bancas com desenvoltura, selecionando ingredientes com o olhar atento de quem conhece bem o ofício. Estes cogumelos são colhidos na serra? Perguntou a um senhor de aparência rústica que cuidava de uma das bancas. Sim, senhora. Shiitake cultivado aqui mesmo. A senhora não é daqui, pois não? Não, estou a trabalhar na mansão Menezes, respondeu Gabriela a analisar os cogumelos. O homem ergueu as sobrancelhas, surpreso. Na casa do seu Antônio? Faz tempo que aquele lugar não recebe visitas. A família está reunida lá hoje, comentou ela casualmente, enquanto escolhia alguns cogumelos. Isso sim é novidade, murmurou o vendedor. Depois que a dona Clara partiu desta vida, aquele lugar virou praticamente um mausoléu. Gabriela sentiu uma oportunidade de descobrir mais sobre a história que tanto a intrigava. Faz muito tempo. 15 anos agora em junho, respondeu o homem, baixando a voz como se partilhasse um segredo. Foi durante a festa de São João daqui. Uma tragédia. A dona Clara era muito querida na vila. Organizava eventos de beneficência. Dava aulas de música a crianças carenciadas. O seu Antônio nunca recuperou. E o que aconteceu exatamente? Perguntou Gabriela, tentando não parecer invasiva. O homem olhou para os lados antes de responder. Um acidente na estrada. A voltar da festa na vila.
Era noite de tempestade igual àquela de ontem. Ele suspirou. A filha estava no carro também, mas sobreviveu. Dizem que o seu Antônio nunca a perdoou por isso. Gabriela sentiu um calafrio a percorrer-lhe a espinha. Como assim nunca a perdoou? Ora, a moça estava a conduzir. Era jovem, recém-encartada. Insistiu em levar a mãe para casa porque o pai estava ocupado com alguns investidores que tinham vindo especialmente para a festa. Desde então, o relacionamento deles nunca mais foi o mesmo. As peças começavam a encaixar-se na mente de Gabriela. O relógio parado, o piano coberto, a distância entre pai e filha, o afastamento da vila e das suas celebrações. Uma família congelada no tempo, presa num momento de dor nunca processada. Obrigada pelos cogumelos e pela história, disse ela, pagando e afastando-se pensativa. Continuou as suas compras, mas agora com a mente repleta de novas informações. Ao passar por uma florista, uma ideia começou a formar-se. Comprou algumas flores. Não um arranjo sofisticado, mas flores simples do campo, coloridas e vibrantes. De volta à mansão, encontrou Mateus e Sofia a brincar no jardim sob o olhar vigilante de Helena. As crianças haviam encontrado uma antiga bola de futebol no galpão e improvisavam um jogo na relva bem cuidada. Senhora Gabriela, e chamou Sofia ao vê-la. Veja o que encontramos. A menina correu até ela, a carregar uma pequena caixa de madeira entalhada. Estava escondida atrás de uns livros na biblioteca. Tem um monte de cartões dentro. Sofia, isso deve ser algo particular do teu avô, advertiu Helena, aproximando-se rapidamente. Já disse para não mexeres nas coisas da casa sem permissão. Deixe-me ver, pediu Gabriela gentilmente, pousando os sacos no chão. A caixa era belamente trabalhada, com motivos florais entalhados na madeira escura. Dentro havia dezenas de cartões escritos à mão, alguns amarelados pelo tempo. São receitas, exclamou Sofia, apontando para um dos cartões. Olha, tem até desenhos. Gabriela examinou os cartões com crescente interesse. Não eram simples receitas, mas um verdadeiro tesouro culinário. Receitas tradicionais alentejanas, algumas com anotações pessoais nas margens. Preferida de Antônio. Para dias de chuva, aniversário de Helena. Isto deve ser da tua avó, disse Gabriela suavemente para Sofia. Helena pegou num dos cartões e os seus olhos encheram-se de lágrimas ao reconhecer a caligrafia. É a letra da minha mãe. Não sabia que o pai tinha guardado isto. Nesse momento, Antônio apareceu na porta que dava para o jardim. O seu rosto endureceu ao ver a caixa aberta. Onde encontraram isto? Já perguntou a sua voz mais tensa que zangada. Foi culpa minha, avô, adiantou-se Sofia com sinceridade. Estava à procura de livros na biblioteca e achei atrás da estante. Antônio aproximou-se lentamente. Todos esperavam uma repreensão. Mas, para surpresa geral, ele apenas se ajoelhou ao lado da neta. Um movimento que parecia custar-lhe algum esforço físico, e olhou para o conteúdo da caixa. A tua avó adorava catalogar receitas, disse ele, a sua voz a suavizar. Sempre dizia que a comida conta histórias que as palavras não conseguem expressar. Helena olhava para o pai como se visse um estranho. Raramente o ouvira falar da mãe nos últimos 15 anos, e nunca com esse tom quase carinhoso. Ela costumava fazer um bolo de laranja, que era o meu preferido quando era criança, comentou Helena, testando o terreno desta inesperada abertura. Com um toque de erva doce, completou Antônio, pegando num dos cartões. Está aqui. Um silêncio confortável pairou entre eles por alguns instantes, um momento raro de conexão familiar que parecia um pequeno milagre. Gabriela assistia à cena com um sorriso discreto, consciente de estar a presenciar algo significativo. Senhor Menezes, disse ela finalmente, encontrei ingredientes maravilhosos no mercado. Estava a pensar em preparar algumas receitas tradicionais para o almoço. Talvez pudéssemos usar alguma destas receitas da caixa. Antônio hesitou, olhando para os cartões como se contivessem não apenas receitas, mas fragmentos de uma vida que ele se esforçara para manter trancada. Por fim, assentiu lentamente. O bolo de laranja, disse, entregando o cartão a Gabriela. Era tradição nas nossas festas de São João. Helena piscou rapidamente, tentando esconder a emoção que a declaração do pai provocara. Sofia, percebendo a atmosfera carregada,
pegou na mão do avô instintivamente. "Posso ajudar a fazer o bolo, avô?" a perguntou com a simplicidade própria das crianças. Um breve sorriso, quase imperceptível, passou pelos lábios de Antônio. "Pergunta à senhora Gabriela. A cozinha é o reino dela agora." "Ficarei honrada com a ajuda", respondeu Gabriela, piscando para a menina. "E com a supervisão do senhor também, se quiser." Antônio pareceu momentaneamente desconcertado com o convite, mas foi salvo de responder pelo som de um carro a aproximar-se. "Deve ser o Rodrigo", disse ele, retomando a sua postura formal. "Pedi que trouxesse alguns documentos do escritório." Afastou-se rapidamente, deixando para trás uma Helena visivelmente confusa com a mudança no comportamento do pai. Gabriela recolheu os sacos e a caixa de receitas. "Vamos preparar um almoço especial", disse ela para Sofia. "Pode ser a minha assistente oficial." Na cozinha, enquanto organizava os ingredientes, Gabriela foi surpreendida por Marta. "Vi que encontraram a caixa de receitas da Dona Clara", disse a governanta, ajudando a guardar as compras. "Foi a pequena Sofia quem achou." O senhor Antônio pareceu tocado. Marta assentiu pensativamente. É a primeira vez em 15 anos que o vejo falar da esposa sem aquela amargura. Sempre achei que ele precisava de se reconciliar com estas memórias. Mas quem sou eu para dizer isso? "A senhora trabalha aqui há muito tempo, não é?" E perguntou Gabriela, medindo farinha para o bolo. 32 anos. Vi a menina Helena nascer, crescer, casar. Vi esta família feliz depois despedaçada. Marta suspirou profundamente. "O acidente mudou tudo." O senhor Antônio fechou-se como uma ostra. Mergulhou no trabalho, ampliou os negócios, mas era como se estivesse apenas a existir, não a viver. E a Helena? Como ela lidou com tudo isso? Imagine perder a mãe e, ao mesmo tempo, o pai. Porque foi isso que aconteceu. O senhor Antônio estava lá fisicamente, mas partira emocionalmente. A culpa que ele fez a menina carregar... Marta interrompeu-se, como se tivesse falado demais. A culpa pelo acidente. Pressionou suavemente Gabriela. Marta ajeitou o avental desconfortável. "Não me cabe falar dessas coisas, mas posso dizer que há feridas que nunca foram curadas nesta família, apenas cobertas." O som de passos infantis interrompeu a conversa. Sofia entrou a correr na cozinha, seguida por Mateus. "Estamos prontos para ajudar", já anunciou a menina alegremente. "A mamã disse que podemos desde que não atrapalhemos." Gabriela sorriu, colocando um pequeno avental em Sofia. "Chegaste na hora certa. Estamos prestes a começar o famoso bolo de laranja da tua avó." Enquanto as crianças se envolviam animadamente na preparação do bolo, Gabriela refletia sobre tudo o que descobrira. Uma família fragmentada por uma tragédia, congelada no tempo, cada um carregando o seu fardo silencioso de culpa e dor. E no centro de tudo, Antônio Menezes, um homem que transformara a sua casa num mausoléu dedicado a um passado que se recusava a enterrar. No escritório, Antônio examinava documentos com Rodrigo, o seu assistente pessoal, mas a sua mente continuava no jardim, na imagem da caixa de receitas, nos olhos emocionados de Helena, no toque inocente de Sofia e, surpreendentemente, no rosto expressivo da nova chefe, com a sua franqueza desarmante e aquela estranha capacidade de fazer perguntas que ninguém mais ousava formular. "Está tudo bem, senhor?" perguntou Rodrigo, notando a sua distração. "Sim", respondeu automaticamente. "Apenas finalize estes contratos até segunda-feira. Hoje temos visitas em casa." Rodrigo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a hesitação do chefe, normalmente tão direto e decisivo. "A sua filha veio com a família?" "Isso é ótimo, senhor." Antônio olhou para o jovem assistente, apanhado de surpresa pela observação. "Sim, é. Agradável ter a casa cheia novamente." Era a primeira vez em anos que admitia algo assim, e a realização deixou-o momentaneamente desestabilizado. Virou-se para a janela, que dava para o jardim onde os netos agora corriam à volta de um antigo carvalho. "Rodrigo", chamou ainda de costas, "cancele os meus compromissos até segunda-feira." "Todos eles, incluindo a videoconferência com os investidores alemães?" "Todos", confirmou Antônio. "Diga que surgiram assuntos familiares urgentes." Quando o assistente saiu, Antônio permaneceu à janela a observar a movimentação do jardim. De repente,
O seu olhar foi atraído para um movimento na cozinha, visível através da porta de vidro. Gabriela e Sofia misturavam algo numa tigela, a rir, enquanto Helena observava com um sorriso que ele não via há anos. Por um momento fugaz, a cena sobrepôs-se a uma memória. Clara e Helena, anos atrás, a preparar doces para uma festa de São João. A mesma risada, o mesmo brilho nos olhos. Uma dor aguda atravessou-lhe o peito, mas desta vez havia algo diferente misturado a ela. Não apenas a habitual amargura, mas uma pontada quase esquecida de saudade. Não do que havia perdido, mas do que poderia ter preservado e não o fez. O aroma do bolo de laranja começou a espalhar-se pela casa, despertando memórias que ele julgava enterradas para sempre. Antônio fechou os olhos, permitindo-se pela primeira vez em muito tempo sentir sem resistir. Capítulo 4. Laços desfeitos. O almoço foi servido na ampla sala de jantar, onde a mesa de mogno polido, preparada com a melhor porcelana da casa, acomodava a família Menezes. A luz do meio-dia entrava pelas janelas altas, criando padrões dourados no soalho de madeira escura. Gabriela superara-se no cardápio. Além do tradicional bolo de laranja, preparara uma caldeirada de truta da serra, arroz de tomate e uma salada de folhas frescas com queijo da Serra da Estrela. Isto está absolutamente delicioso, elogiou Ricardo, finalmente afastando o telemóvel para se concentrar na refeição. Você tem um talento extraordinário, menina Gabriela. Por favor, chame-me apenas de Gabriela, respondeu ela com um sorriso, servindo mais um pouco de sumo para Sofia. As receitas são maravilhosas por si só. Eu apenas as executo com carinho. A modéstia é uma virtude rara hoje em dia, comentou Antônio, surpreendendo a todos por iniciar uma conversa. Mas o talento genuíno deve ser reconhecido. Esta refeição traz memórias. Helena olhou para o pai, a estudar o seu rosto como se procurasse sinais de uma armadilha. Nos últimos 15 anos, qualquer menção ao passado era território perigoso entre eles. Mateus, serviste-te de legumes? Perguntou ela, desviando o assunto. Mãe, eu odeio brócolos, protestou o rapaz. Eu também odiava quando tinha a tua idade, comentou Antônio casualmente. A tua avó costumava escondê-los no puré de batata para me fazer comer. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Era a segunda vez naquele dia que Antônio mencionava Clara em tom de reminiscência afetuosa, não de pesar amargo. O senhor não gostava de legumes, avô? Perguntou Sofia, encantada com esta revelação sobre o avô. Não mesmo, respondeu ele com um leve sorriso. Preferia doces, especialmente aqueles de festa de São João. Doce de amendoim era o meu favorito. O meu também, exclamou a menina, os seus olhos a brilhar com a descoberta da afinidade. Soube que a festa de São João da Vila começa hoje, comentou Gabriela enquanto recolhia alguns pratos. Dizem que é uma das mais tradicionais da região. Uma tensão subtil percorreu a mesa. Helena lançou um olhar de advertência para Gabriela, que percebeu tarde demais que havia tocado num assunto delicado. Podemos ir, papá? Pediu Sofia, animada com a ideia. Por favor. Não sei se o teu avô estaria disposto. Começou Helena. Na verdade, interrompeu Antônio, surpreendendo a todos novamente. Talvez possamos passar por lá mais tarde, brevemente. Helena quase derrubou o seu copo de água. O senhor quer ir à festa de São João? Depois de todos estes anos, um silêncio constrangedor dominou a sala. Ricardo pigarreou, desconfortável com a menção direta ao isolamento autoimposto de Antônio. Acho que as crianças gostariam, respondeu ele simplesmente. E a tradição faz parte da identidade cultural da região. Seria educativo para eles. Era uma justificativa formal, quase empresarial. Mas todos à mesa reconheceram o que realmente representava. Um primeiro passo para fora da fortaleza emocional que ele construíra ao seu redor. Bem, nesse caso, disse Ricardo, tentando aliviar a tensão, podemos todos ir juntos. Uma saída em família. Gabriela observava a cena com interesse, notando as camadas de emoção não expressas sob a aparente normalidade da conversa. Havia ali uma dinâmica familiar complexa, tecida com fios de culpa, ressentimento e dor não processada. Vou preparar um cesto com alguns lanches para levarmos, ofereceu ela. Se não se importarem, claro. Seria ótimo, respondeu Helena,
parecendo genuinamente grata pela intervenção que suavizava o momento. Podemos sair ao final da tarde, quando estiver mais fresco. Após o almoço, enquanto as crianças descansavam nos seus quartos, Gabriela organizava a cozinha quando percebeu a presença de Helena à porta. Posso ajudar em algo? Ofereceu-se a mulher entrando hesitante no espaço. Claro, toda a ajuda é bem-vinda, respondeu Gabriela com um sorriso acolhedor. Pode passar-me aquelas vasilhas? Trabalharam em silêncio por alguns minutos, até que Helena finalmente falou. Você parece ter um efeito interessante sobre o meu pai. Gabriela continuou a secar os pratos cuidadosamente, dando a Helena espaço para continuar. Ele não fala sobre a minha mãe há anos. Não de forma positiva, pelo menos. Helena guardou uma travessa no armário, evitando contato visual. E definitivamente nunca concordou em ir à festa de São João desde que ela se foi. Talvez sejam as crianças, sugeriu Gabriela delicadamente. Elas têm uma maneira natural de derrubar barreiras. Não, respondeu Helena, abanando a cabeça. É mais que isso. É como se a sua presença, de alguma forma, o autorizasse a revisitar o passado, sem toda a amargura habitual. Ela finalmente olhou para Gabriela, os seus olhos revelando uma mistura de esperança e desconfiança. Por quê? O que veio realmente fazer aqui? A pergunta direta apanhou Gabriela de surpresa. Vim trabalhar como chefe, como o seu pai contratou. O meu pai nunca contratou uma chefe antes. Sempre considerou isso um luxo desnecessário. Por que agora? Por que você? Havia uma suspeita nas palavras de Helena que fez Gabriela parar o que estava a fazer e encarar a mulher diretamente. Não sei o que está a insinuar, mas vim aqui por motivos profissionais. Estou a reconstruir a minha carreira depois de... Ela hesitou. Depois de um período difícil. O seu pai ofereceu uma oportunidade, e eu aceitei. Helena estudou o rosto de Gabriela por um longo momento, como se tentasse decifrar um enigma complexo. Desculpe se soei acusatória. É que... Entenda. Esta casa tem sido um mausoléu por 15 anos. De repente, em menos de 24 horas desde a sua chegada, o meu pai menciona a minha mãe com carinho. Aceita ir à festa de São João e até sorri para os meus filhos. É desconcertante. Gabriela relaxou um pouco, compreendendo melhor a reação defensiva de Helena. Acredito que às vezes um estranho pode servir como catalisador, simplesmente por não estar preso nos mesmos padrões. Não carrego a história de vocês, então posso fazer perguntas ou sugestões que pareceriam impensáveis vindas de alguém da família. Você sabe sobre o acidente? Perguntou Helena abruptamente. Ouvi algumas coisas no mercado esta manhã, admitiu Gabriela. Que a sua mãe partiu durante uma festa de São João num acidente de carro. Helena respirou fundo, como se reunisse coragem. Eu estava a conduzir, disse a sua voz quase um sussurro. Tínhamos discutido. Ela queria ficar mais na festa. Eu estava cansada e irritada. Chovia muito. Distraí-me por um segundo. A sua voz falhou. O pai nunca disse com todas as letras que me culpa, mas também nunca precisou. Está nos olhos dele há 15 anos. Gabriela colocou suavemente a mão sobre o braço de Helena. Lamento muito. Deve ser um fardo terrível para carregar. O pior não é a culpa, continuou Helena, lágrimas agora a correr livremente. É saber que perdi os dois naquela noite. A minha mãe no acidente, o meu pai para o ressentimento. Ele simplesmente desapareceu emocionalmente. Tornou-se este homem frio, obcecado com o trabalho, que mal conhece os meus filhos. Nesse momento, um som na porta fez as duas mulheres virarem-se. Antônio estava parado ali, o seu rosto uma máscara impenetrável. Por quanto tempo estivera a ouvir era impossível dizer. Pai, começou Helena, secando apressadamente as lágrimas. O Rodrigo ligou-me, disse ele, a sua voz estranhamente controlada. Há um problema com o Hotel de Lisboa que precisa da tua perícia legal, Ricardo. Vocês deviam ir agora para resolver isso, antes que se torne uma crise maior. Era uma desculpa transparente, uma forma de expulsar a família depois do momento de vulnerabilidade que testemunhara. Helena encarou o pai, a mágoa evidente nos seus olhos. Claro, respondeu ela friamente. Vamos arrumar as coisas e sair imediatamente. Não queremos atrapalhar os teus negócios. Ela saiu da cozinha sem olhar para trás, deixando Antônio e Gabriela num silêncio carregado. Isso foi desnecessariamente cruel.
disse Gabriela depois de alguns momentos. Antônio encarou-a com frieza. Perdão. O senhor ouviu o que ela disse, sobre como se sente, e a sua resposta foi afastá-la ainda mais. Não me lembro de ter pedido a sua opinião sobre a minha relação com a minha filha, menina Freitas. Gabriela sustentou o seu olhar. É verdade, não pediu, mas vou oferecê-la mesmo assim. O senhor não é a única pessoa que sofreu uma perda naquela noite. A expressão de Antônio endureceu. Você não sabe nada sobre o que aconteceu. Sei que a sua esposa partiu num acidente e que a Helena estava a conduzir. Sei que, desde então, o senhor congelou a sua vida e a desta casa. Sei que há um piano coberto, um relógio parado e uma filha que acredita que o pai a culpa pela maior tragédia das suas vidas. Chega. E a voz de Antônio trovejou pela cozinha. Você está aqui há menos de um dia. Não tem o direito de julgar ou opinar sobre assuntos que não compreende. Não estou a julgar, respondeu Gabriela mantendo a calma. Estou a observar, e o que vejo é uma família que precisa de conversar, não de continuar a evitar a dor. Antônio encarou-a por um longo momento, o seu rosto uma batalha de emoções contidas. Finalmente, sem dizer mais nada, virou-se e saiu da cozinha. Gabriela suspirou profundamente, questionando se havia ultrapassado limites. Não era da sua natureza interferir em assuntos familiares alheios, mas havia algo naquela casa, naquela família fraturada, que a tocava profundamente. No andar de cima, as vozes de Helena e Ricardo podiam ser ouvidas a discutir em voz baixa, enquanto as crianças protestavam contra a partida antecipada. Mas o avô disse que íamos à festa de São João, insistia Sofia, a sua voz a ecoar pelo corredor. Houve uma mudança de planos, querida, respondeu Helena, a sua voz trêmula de emoção contida. O pai tem um problema no trabalho que precisamos de resolver. Sempre tem algum problema, reclamou Mateus. Nunca podemos fazer nada divertido por causa do trabalho. Gabriela continuou na cozinha, a preparar o cesto que prometera, mesmo sabendo que provavelmente não seria usado. Trabalhava metodicamente, encontrando na atividade um refúgio para a sua própria agitação interna. Depois de algum tempo, ouviu o som de malas a serem arrastadas e vozes no hall de entrada. Saiu da cozinha a tempo de ver Helena e Ricardo a despedirem-se de Marta, enquanto as crianças mantinham expressões desoladas. Menina Gabriela, e chamou Sofia ao vê-la. Não vamos mais à festa de São João. Eu sei, querida, respondeu Gabriela aproximando-se, mas guardarei a receita do bolo de laranja para fazermos da próxima vez que vieres visitar. Helena olhou para Gabriela com uma expressão complexa, gratidão e ressentimento misturados. Obrigada pelo almoço, foi revelador. Onde está o meu pai? Perguntou ela a Marta, que apenas apontou para o andar superior com um olhar resignado. Diga-lhe que nos despedimos, instruiu Helena, a sua voz agora fria e distante. Vamos, crianças. Sofia correu para abraçar Gabriela antes de sair. Vais cuidar do avô, não vais? Ele parece tão triste. A pergunta inocente tocou Gabriela profundamente. Farei o que puder, respondeu suavemente. Quando a família partiu, a casa pareceu subitamente voltar ao seu estado anterior, silenciosa, pesada de memórias não pronunciadas. Gabriela voltou à cozinha para terminar de arrumar, mas parou ao ouvir um som vindo da sala. Passos lentos, hesitantes. Seguindo o som, encontrou Antônio parado diante do piano coberto. Ele não notou a sua presença, absorto nos seus próprios pensamentos. Com um movimento lento, quase reverente, estendeu a mão e tocou no tecido que cobria o instrumento. Mas não o retirou. Gabriela recuou silenciosamente, compreendendo que testemunhava um momento privado. Enquanto voltava para a cozinha, um pensamento tomava forma na sua mente. O que havia naquela casa não era apenas luto, mas uma história inacabada, um diálogo interrompido entre pai e filha que precisava desesperadamente de ser retomado. E de alguma forma percebeu, ela tornara-se parte dessa história. Capítulo 5. Melodias do passado. O crepúsculo tingia o céu de tons alaranjados quando Gabriela finalmente terminou de organizar a cozinha. A mansão Menezes regressara ao seu silêncio habitual após a partida de Helena e da sua família. Antônio trancara-se no seu escritório e Marta circulava pela casa com a discrição de sempre,
reorganizando os quartos de hóspedes, como se apagasse vestígios da breve reunião familiar. Gabriela sentia-se estranhamente inquieta. Em apenas um dia, testemunhara o desmoronar e a reconstrução de muros emocionais que pareciam ter levado anos a serem erguidos. Sabia que deveria manter distância, respeitar os limites estabelecidos pelo seu empregador, mas algo dentro dela recusava-se a simplesmente assistir àquela família despedaçar-se ainda mais. Enquanto guardava os últimos utensílios, notou que a caixa de receitas de Clara ainda estava sobre a bancada da cozinha. Helena esquecera-se de a levar, ou talvez a tivesse deixado propositadamente intimidada pela reação do pai. Gabriela abriu a caixa novamente, folheando os cartões com cuidado. Não eram apenas receitas que segurava nas suas mãos, percebeu, mas fragmentos da história de uma família feliz. Um cartão em particular chamou-lhe a atenção. Não continha uma receita, mas sim um pequeno poema, escrito na mesma caligrafia elegante. As notas que tocamos juntos permanecem no ar mesmo quando o silêncio nos separa. A melodia continua, em cada canto desta casa, em cada batida do meu coração. No verso do cartão, uma data. Para Antônio, no nosso 25º aniversário de casamento. A data coincidia com o período pouco antes do acidente. Com a caixa nas mãos, Gabriela caminhou até a sala do piano. O cômodo estava parcialmente iluminado pelo sol poente, criando sombras alongadas pelo soalho de madeira. O piano ainda permanecia coberto pelo tecido branco, uma presença silenciosa que dominava o ambiente. Aproximou-se lentamente do instrumento. Com cuidado, colocou a caixa de receitas sobre ele e, após um momento de hesitação, retirou o tecido que o cobria. O Steinway antigo revelou-se em toda a sua beleza. Madeira escura, meticulosamente polida apesar dos anos sem uso. Sobre a estante de partituras, as folhas amareladas do noturno de Chopin que mencionara a Antônio mais cedo. As suas mãos pairaram sobre as teclas por um momento, hesitantes. Depois suavemente começou a tocar. As primeiras notas saíram trêmulas. Fazia tempo que não praticava. Mas logo encontrou o ritmo da peça. A melodia melancólica encheu a sala. Notas que pareciam dançar com as partículas de pó visíveis na luz dourada do entardecer. A música fluía dos seus dedos como se o instrumento estivesse apenas adormecido, não morto. A certo momento, fechou os olhos deixando-se levar pela emoção da peça, pela história que parecia contar. Uma história de beleza, perda e memórias que se recusavam a desvanecer. Não percebeu a presença de Antônio até que a última nota se dissipou no ar. Ele estava parado à porta, o seu rosto uma máscara impenetrável, mas os seus olhos revelavam uma tempestade de emoções. Eu peço desculpas, disse Gabriela levantando-se apressadamente do banco. Não devia ter tocado sem permissão. Você disse que não tocava bem, respondeu ele, a sua voz estranhamente calma. E não toco. Não como devia. A minha mãe dizia que me faltava disciplina, embora sobrassem sentimentos. Um silêncio instalou-se entre eles, preenchido apenas pelo eco fantasmagórico das notas que ainda pareciam vibrar no ambiente. A Clara dizia o mesmo sobre mim, comentou Antônio finalmente, que eu sentia demais a música para me ater rigidamente às partituras. Ela era a técnica perfeita. Eu era o ouvinte perfeito. Ele aproximou-se lentamente do piano, os seus passos pesados no soalho de madeira. Com uma das mãos tocou levemente na superfície polida. Este piano não era tocado há 15 anos, disse, quase para si mesmo. Desde que Gabriela permaneceu em silêncio, dando espaço para que ele continuasse, se assim desejasse. Encontrei o poema, disse ela suavemente, quando o silêncio se prolongou. No meio das receitas. Antônio olhou para o cartão sobre o piano, reconhecendo-o instantaneamente. Um sorriso triste formou-se nos seus lábios. A Clara adorava esconder mensagens para mim. Em livros, partituras entre receitas, era o nosso pequeno jogo. Ela dizia que assim, mesmo nos dias em que não nos víssemos por causa do trabalho, eu encontraria pedaços dela pela casa. Ele pegou no cartão, acariciando a caligrafia com as pontas dos dedos. Este foi o último. Encontrei 3 dias depois de ela ter partido. O sol praticamente desaparecera agora,
deixando a sala na penumbra. Nenhum dos dois fez menção de acender as luzes. Eu devia estar a conduzir naquela noite, continuou Antônio, a sua voz baixa, mas firme. Era minha responsabilidade levá-las para casa. Mas havia investidores importantes na festa, pessoas que poderiam expandir os nossos negócios para o exterior. Pedi a Clara que esperasse apenas mais uma hora. Ela disse que estava cansada, que a Helena podia levá-la. Gabriela ouvia em silêncio, compreendendo o peso das revelações que estavam a ser partilhadas. A Helena tinha acabado de tirar a carta de condução. Estava tão orgulhosa. Queria mostrar à mãe como já era responsável. E eu permiti. Priorizei os negócios como sempre. A sua voz falhou ligeiramente. Quando recebi a chamada, o mundo parou. O relógio da lareira marcava exatamente 23h47. Por isso o mantém parado àquela hora, constatou Gabriela suavemente. Antônio assentiu. No hospital, a Helena estava em choque. Repetia sem parar que a culpa era dela, que se distraíra por um segundo. Um caminhão. A chuva. A estrada escorregadia. Ele respirou fundo. E tudo o que eu conseguia pensar era: devia ser eu. A culpa que você carrega não é diferente da que a Helena carrega, observou Gabriela. A diferença, respondeu ele com amargura, é que ela continuou a viver. Casou-se, teve filhos, construiu uma vida, enquanto você congelou o tempo naquele momento, completou Gabriela. O relógio parado, o piano silenciado, as festas de São João evitadas. É fácil julgar de fora, respondeu ele, uma ponta de irritação na sua voz. Não estou a julgar. Estou apenas a observar que, enquanto se punia, também punia a Helena. A diferença é que ela, além da culpa pelo acidente, carrega também a culpa por ter sobrevivido, por ter seguido em frente. Cada vez que o senhor se fecha, cada vez que evita conhecer os netos, cada vez que trata os momentos felizes como uma traição à memória da Clara, reforça nela a sensação de que não merece ser feliz. As palavras de Gabriela pairavam entre eles como uma verdade há muito tempo evitada. Antônio fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o impacto delas. Você fala como se conhecesse a dor, disse ele finalmente. Gabriela desviou o olhar para as teclas do piano, uma sombra a cruzar-lhe o rosto. Conheço. De formas diferentes, mas conheço. Algo na maneira como ela disse isso despertou a curiosidade de Antônio. Pela primeira vez desde que ela chegara, ele realmente a olhou, não como uma funcionária ou uma intrusa, mas como uma pessoa com a sua própria história. O que a trouxe realmente a manteigas, Gabriela? E não me diga que foi apenas uma oportunidade profissional. Ela sorriu levemente, sem alegria. Procurar um recomeço, acho eu. Como disse, trabalhei em Lisboa até recentemente. Tinha uma carreira promissora, um relacionamento que parecia sólido. Fez uma pausa a reorganizar pensamentos. Até que tudo desmoronou ao mesmo tempo. O relacionamento acabou quando descobri que ele estava com outra pessoa há meses. E o restaurante onde eu trabalhava fechou por problemas financeiros. Em 2 semanas perdi o meu amor e o meu trabalho. Lamento muito, disse Antônio com sinceridade inesperada. Voltei para Portugal sem saber exatamente o que fazer. Uma amiga que trabalha com gastronomia mencionou que um empresário em Manteigas procurava uma chefe particular. Pareceu destino. Ela hesitou. Mas há mais. Antônio ergueu uma sobrancelha em silenciosa indagação. A minha mãe era pianista, continuou Gabriela. Cresci cercada por música clássica e a sonhar seguir os seus passos. Quando ela ficou doente, vendi o seu piano para pagar o tratamento. Ela nunca me perdoou por isso. Dizia que eu vendera a sua alma. Os seus olhos encheram-se de lágrimas contidas. Partiu a acreditar que eu a traíra. E você culpa-se a si mesma, concluiu Antônio. Todos os dias. Por não ter encontrado outra solução. Por não ter sido forte o suficiente. Ela enxugou uma lágrima. Quando vi o seu piano coberto, quando soube da história por trás dele, algo ressoou dentro de mim. Como se, de alguma forma, eu pudesse ajudar a curar uma ferida semelhante à minha. O crepúsculo dera lugar à noite completa agora. A lua cheia lançava uma luz prateada através das janelas, iluminando o piano com um brilho quase sobrenatural. Devia ligar a Helena, disse Gabriela, após alguns momentos de silêncio partilhado. Dizer que lamenta pelo modo como as coisas terminaram hoje.
que gostaria de tentar novamente. Não sei se ela atenderia, respondeu Antônio, um traço de vulnerabilidade na sua voz. Vale a tentativa. 15 anos é tempo demais para duas pessoas carregarem culpas que poderiam ser divididas, compreendidas, talvez até perdoadas. Ele não respondeu, mas o seu silêncio não era mais uma negação, apenas contemplação. Vou preparar algo leve para o jantar, disse Gabriela, levantando-se. Antes de sair, virou-se mais uma vez. Sabe, dizem que as casas guardam memórias, mas acredito que guardam também possibilidades, de novos começos, de reconciliações, de portas que se abrem quando menos esperamos. Sozinho novamente, Antônio permaneceu ao lado do piano, a mão ainda sobre a madeira polida. O cartão com o poema de Clara jazia sobre as teclas, um lembrete silencioso de um amor que, apesar de interrompido, deixara marcas profundas. Marcas que, percebeu agora, não precisavam de ser apenas cicatrizes, mas também pontos de partida. Com movimentos lentos, ainda hesitantes, sentou-se no banco do piano. Não tocou nenhuma nota. Esse passo ainda parecia longe demais, mas permitiu-se simplesmente estar ali, no espaço que uma vez fora o coração da casa, o lugar onde Clara criava as suas melodias, onde Helena aprendera as suas primeiras notas. Na cozinha, Gabriela preparava uma sopa simples, dando a Antônio o tempo e o espaço de que ele precisava. Trabalhar com alimentos sempre fora o seu refúgio, a sua forma de processar emoções e, de alguma maneira, comunicar o que as palavras não conseguiam expressar adequadamente. Enquanto cortava legumes, pensava na sua própria jornada, nos motivos que a haviam trazido até ali. Não fora apenas o destino ou a coincidência, fora também uma busca por redenção, por um lugar onde pudesse enfrentar os seus próprios fantasmas, enquanto, talvez, ajudava outros a enfrentarem os seus. O som do telefone a tocar interrompeu os seus pensamentos. Da cozinha podia ouvir a voz grave de Antônio, primeiro hesitante, depois mais firme. Helena? Sim, sou eu. Eu liguei para dizer que lamento pelo que aconteceu hoje. Não devia ter agido daquela maneira. Uma pausa longa durante a qual Gabriela podia imaginar a surpresa de Helena do outro lado da linha. Não, não é só isso. Queria saber se vocês poderiam voltar. Amanhã, talvez. Há uma conversa que devíamos ter tido há 15 anos. Outra pausa mais breve. Sim, as crianças também, claro. Na verdade, gostaria de levá-los à festa de São João, como prometera a Sofia. A voz aproximou-se da cozinha, e Gabriela fingiu concentração total nos legumes que cortava. Sim, estou a falar a sério, continuou Antônio. Acho que está na hora de deixar algumas coisas no passado e recuperar outras. Uma última pausa seguida de um suspiro que parecia carregar o peso de anos. Obrigado, Helena. Até amanhã, então. Quando ele entrou na cozinha, Gabriela ergueu os olhos das cenouras que picava. Eles vêm amanhã, anunciou Antônio, uma vulnerabilidade na sua voz que não tentava mais esconder. A Helena pareceu-te surpresa, mas aceitou. É um bom começo, respondeu Gabriela com um sorriso genuíno. Não sei exatamente o que lhe dizer depois de todo este tempo. A verdade é sempre um bom ponto de partida. Mesmo que seja difícil, mesmo que doa. Antônio assentiu lentamente, observando Gabriela preparar a refeição com a mesma concentração com que tocara o piano mais cedo. Havia uma conexão entre as duas atividades, percebeu. Ambas eram formas de comunicação, de expressão, de conexão com memórias e emoções profundas. Obrigado, disse ele finalmente. Pelo jantar? Ainda nem está pronto, brincou ela. Por tocar o piano, respondeu Antônio seriamente. Por abrir uma porta que eu mantive fechada por tempo demais. Do lado de fora da mansão, a lua cheia banhava o jardim na sua luz prateada. Na vila abaixo, as primeiras luzes coloridas da festa de São João começavam a brilhar, chamando os moradores e turistas para as celebrações tradicionais. E dentro da casa que, por tanto tempo, fora um monumento à dor, algo começava a mudar. Lentamente, hesitantemente, mas de forma inexorável, como as primeiras notas de uma melodia há muito esquecida que começa a ser tocada novamente. Capítulo 6. A festa de São João. A manhã chegou com uma luminosidade diferente à mansão Menezes. Ou talvez fosse apenas a percepção de Antônio que mudara.
Ao abrir as cortinas do seu quarto, observou o jardim banhado pela luz dourada do sol. As árvores que ele mal notava agora pareciam mais vivas, mais presentes. A serra ao fundo, com a sua imponência silenciosa, parecia observá-lo como uma velha conhecida que espera pacientemente ser reconhecida. A sua noite fora inquieta, repleta de sonhos fragmentados, onde rostos do passado e do presente se misturavam. Clara a tocar piano enquanto Sofia dançava ao redor. Helena a conduzir sob chuva torrencial. Gabriela a colocar flores sobre um túmulo sem nome. Acordara várias vezes, o coração acelerado, para então lembrar-se da chamada para Helena, da promessa de um reencontro, de uma conversa adiada por 15 longos anos. Desceu as escadas com passos pesados, ainda incerto sobre o dia que viria. Na sala de estar, notou imediatamente que o piano continuava descoberto. Gabriela não recolocara o tecido branco após a sua conversa na noite anterior. O instrumento parecia agora uma presença viva na casa, não mais um monumento coberto de luto. Na cozinha, encontrou Gabriela já em plena atividade, a preparar algo que exalava um aroma convidativo de canela e café. "Bom dia", cumprimentou ela com um sorriso caloroso. Espero que tenha dormido bem." "Razoavelmente", respondeu ele, sentando-se à mesa da cozinha, um gesto incomum para alguém que sempre fizera as suas refeições na sala de jantar formal. "O que está a preparar? Bolo de canela e café. Uma receita da minha avó perfeita para manhãs de reflexão." Ela piscou de forma cúmplice, servindo-lhe uma chávena de café. "Falei com a Marta mais cedo. Ela foi ao mercado buscar alguns ingredientes para o almoço. Pensei em preparar algo especial para quando a sua família chegar." Antônio assentiu, observando-a trabalhar. Havia algo hipnótico na maneira como ela se movia pela cozinha. Com propósito, precisão e uma espécie de alegria contida que parecia impregnar tudo o que tocava. "A que horas vêm eles?" perguntou Gabriela, colocando o bolo no forno. A Helena disse que chegariam por volta do meio-dia. Ele hesitou. "Estou nervoso. Parece ridículo sentir-me assim com a minha própria filha." "Não é ridículo. É humano." Gabriela sentou-se à sua frente a segurar a sua própria chávena de café. "O senhor está prestes a abrir portas que estiveram fechadas por muito tempo. É natural sentir apreensão. E se for tarde demais?" perguntou ele, expressando o temor que o assombrara durante a noite. "E se o dano for irreparável?" Gabriela considerou a pergunta com seriedade. O facto de a Helena ter aceitado vir já significa algo. Ela também quer esta reconciliação, mesmo que talvez não saiba exatamente como alcançá-la. Tomou um gole de café antes de continuar. "Sabe, na culinária, há pratos que precisam de tempo, molhos que reduzem lentamente, carnes que precisam de marinar, massas que precisam de levedar. O tempo não é inimigo, é parte do processo." Antônio refletiu sobre a metáfora, encontrando conforto na simplicidade da analogia. "E se eu não souber o que dizer?" "Comece pelo começo", sugeriu ela. "Diga a verdade, que lamenta muito, que carregou a sua própria culpa todos estes anos, que nunca soube como expressar a dor sem causar mais dor." Ela sorriu gentilmente. "As palavras certas virão quando forem necessárias." O aroma do bolo começou a preencher a cozinha, trazendo uma atmosfera acolhedora que contrastava com a tensão que Antônio sentia. Marta retornou do mercado, lançando olhares curiosos para o patrão sentado informalmente na cozinha, mas absteve-se de comentários. As horas passaram com uma lentidão angustiante. Antônio tentou distrair-se com o trabalho. Relatórios, e-mails, folhas de cálculo que normalmente ocupariam toda a sua atenção, mas a sua mente continuava a voltar para a conversa iminente com Helena. O que diria? Como começaria a desmantelar 15 anos de silêncio e ressentimento? Pouco antes do meio-dia, o som de um carro a aproximar-se fez o seu coração acelerar. Da janela do escritório, viu o veículo de Ricardo estacionar na entrada da mansão. Helena saiu primeiro, o seu rosto uma máscara de compostura que mal disfarçava a sua própria ansiedade. As crianças saltaram em seguida, Sofia visivelmente animada, Mateus com a expressão cautelosa típica dos pré-adolescentes. Antônio respirou fundo e desceu para os receber. No hall de entrada, houve um momento de desconforto,
Cumprimentos formais, sorrisos tensos, a coreografia de pessoas que não sabem mais como agir naturalmente umas com as outras. Sofia quebrou a tensão correndo para o abraçar. Avô, vamos mesmo à festa de São João hoje? Perguntou ela, os olhos a brilhar de expectativa. Sim, vamos, confirmou ele, sentindo um peso a dissipar-se com a simplicidade da pergunta infantil. Mas antes gostaria de conversar com a tua mãe, em particular. Helena trocou um olhar com Ricardo, que assentiu discretamente. Vou levar as crianças para conhecer melhor o jardim, ofereceu ele. O Mateus queria ver aquela árvore enorme que parece boa para escalar. O carvalho no lado oeste, informou Antônio. Tem mais de 100 anos. Eu mesmo costumava escalar quando tinha a idade dele. A informação pessoal, partilhada tão casualmente, surpreendeu a todos. Helena olhou para o pai como se visse um estranho. Ou talvez estivesse a reconhecer, pela primeira vez em anos, vislumbres do homem que ele fora antes da tragédia. Vamos para o escritório? Sugeriu Antônio, indicando o caminho com um gesto. Helena seguiu-o em silêncio. O escritório, com as suas paredes forradas de livros e a vista privilegiada para a serra, sempre fora o santuário de Antônio, um espaço onde raramente permitia a entrada de outras pessoas, especialmente nos últimos anos. Senta-te, por favor, disse ele, indicando uma poltrona de couro. Helena obedeceu à sua postura rígida, defensiva. O senhor queria conversar. Antônio respirou fundo, buscando as palavras que ensaiara mentalmente durante toda a manhã. Mas quando finalmente falou, foram outras palavras que saíram, mais simples, mais verdadeiras. Sinto a tua falta. Helena, a declaração tão direta e desprovida de artifícios apanhou Helena desprevenida. Os seus olhos arregalaram-se levemente e uma emoção que ela tentava conter começou a transparecer. Desde aquela noite, continuou Antônio, a sua voz mais firme agora, venho a existir como uma sombra de mim mesmo. Convenci-me de que era a única forma de honrar a memória da tua mãe, congelando o tempo, negando-me qualquer alegria, qualquer conexão. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. E no processo, perdi-te a ti também. Helena desviou o olhar, fixando-o na vista além da janela. Quando falou, a sua voz tremia ligeiramente. O senhor nunca disse que me culpava pelo acidente. Nunca precisou. Estava nos seus olhos cada vez que olhava para mim. Não, Helena, interrompeu Antônio, inclinando-se para mais perto. O que vias nos meus olhos não era culpa direcionada a ti. Era a minha própria culpa refletida. Eu devia estar a conduzir naquela noite. Eu devia ter-vos protegido as duas, colocado a família acima dos negócios. E cada vez que olhava para ti, via o meu próprio fracasso. Helena voltou a encará-lo, lágrimas agora a correr livremente pelo seu rosto. Porque nunca disse isso antes. Porque reconhecer a minha culpa significaria enfrentar a minha dor. Era mais fácil enterrar tudo. Os sentimentos, as memórias, até mesmo a nossa relação. Ele sentiu as suas próprias lágrimas a ameaçar cair, algo que não permitia há anos. Tornei-me especialista em construir muros, Helena, tão habilidoso que acabei por me aprisionar dentro deles. Um silêncio estabeleceu-se entre eles, não o silêncio frio e distante que partilharam por anos, mas um silêncio vivo, pulsante, cheio de emoções finalmente libertadas. Eu sonho com ela quase todas as noites, confessou Helena após alguns momentos. No sonho estamos sempre no carro, na chuva. E ela diz sempre a mesma coisa. Não foi tua culpa, filha. Acidentes acontecem. A sua voz falhou. Acordo sempre a perguntar-me se é apenas o meu subconsciente, a tentar absolver-me ou se, de alguma forma, é realmente ela. Antônio levantou-se, num gesto que surpreendeu a ambos, ajoelhou-se diante da filha, tomando-lhe as mãos nas suas. A tua mãe jamais te culparia, Helena. Ela sabia melhor que ninguém como a vida é imprevisível, como precisamos de valorizar cada momento. Fez uma pausa, lutando contra a emoção. Fui eu quem falhou com o legado dela. A Clara vivia intensamente, amava profundamente, e em sua memória construía um mausoléu em vez de continuar a sua música. Helena soluçou suavemente, apertando as mãos do pai. Tenho tanto medo, pai. Medo de esquecer como era a voz dela, o seu perfume. Às vezes sinto que cada ano que passa leva um pouco mais dela. Eu também, admitiu Antônio. Por isso me agarrei a objetos. O relógio parado, o piano silenciado. Como se ao preservá-los pudesse preservá-la.
Mas não é assim que preservamos as pessoas que amamos, não é? Perguntou Helena, a sua voz agora mais firme. Não, concordou Antônio. Preservamos através da vida que continuamos a viver, das histórias que contamos, do amor que partilhamos. Ele sorriu tristemente. Levei 15 anos para começar a entender isso, e precisei da chegada inesperada de uma jovem chefe para me abrir os olhos. Helena riu entre lágrimas. A Gabriela parece ter um efeito catalítico em pessoas teimosas como nós. Ela tem um dom para ver além das superfícies, concordou Antônio, para encontrar ingredientes ocultos que podem transformar uma receita amarga em algo nutritivo. Por alguns instantes, permaneceram em silêncio, absorvendo a intensidade do momento, a profundidade da reconexão que estavam finalmente a permitir-se experimentar. O que fazemos agora? Perguntou Helena finalmente. Como reconstruímos o que foi quebrado por tanto tempo? Um dia de cada vez, respondeu Antônio. Começando por hoje. Uma tarde na festa de São João com os teus filhos, a celebrar uma tradição que a tua mãe amava, a honrá-la não com silêncio e ausência, mas com música e presença. Helena levantou-se e, pela primeira vez em anos, abraçou o pai sem reservas. Antônio sentiu o perfume dos seus cabelos, um toque de lavanda, como o de Clara, e permitiu-se finalmente chorar, não lágrimas de amargura ou autopiedade, mas de libertação. Do lado de fora do escritório, Gabriela sorriu ao passar pelo corredor. Não escutara a conversa, respeitando a privacidade do momento, mas a energia da casa mudara perceptivelmente, como se o próprio ar se tornasse mais leve, mais respirável. Na cozinha, preparou um tabuleiro com o bolo recém-assado, chá e café. Quando Antônio e Helena emergiram do escritório, olhos vermelhos, mas rostos serenos, ela fingiu não notar os sinais evidentes da catarse emocional. Pensei que gostariam de algo doce antes de nos aventurarmos na festa de São João, disse colocando o tabuleiro sobre a mesa da sala. Obrigada. Gabriela, respondeu Helena com uma sinceridade que ia além da simples gratidão por um bolo, por tudo. Gabriela sorriu, compreendendo o significado mais amplo. O mérito não é meu. Algumas receitas só precisam dos ingredientes certos para dar certo, e vocês já os tinham. Só precisavam de os redescobrir. Ricardo e as crianças retornaram do jardim, Mateus empolgado com a descoberta de um velho baloiço escondido entre as árvores, Sofia com flores silvestres que colhera. A atmosfera na casa era agora completamente diferente, mais leve, mais calorosa. Então vamos mesmo à festa? Perguntou Ricardo, sentindo a mudança, mas optando por não comentar diretamente. Sim, vamos, respondeu Antônio com firmeza. Mas antes, gostaria de mostrar algo às crianças. Se me acompanharem. Ele conduziu-os até a sala do piano, onde o instrumento ainda permanecia descoberto, banhado pela luz do meio-dia que entrava pelas janelas altas. A vossa avó era pianista, explicou ele a Mateus e Sofia. Uma das melhores que já conheci. Esta era a sua peça favorita. Para espanto de todos, Antônio sentou-se ao banco do piano. Os seus dedos tocaram nas teclas hesitantemente, desajeitados após anos sem prática. As primeiras notas saíram trêmulas, mas logo encontraram um ritmo, uma melodia simples, uma canção folclórica que Clara costumava tocar durante as festas de São João. Sofia aproximou-se, a observar fascinada os dedos do avô a dançar sobre as teclas. Helena levou a mão aos lábios, contendo a emoção ao ver o pai finalmente a reencontrar aquela parte de si mesmo que suprimira por tanto tempo. Quando a música terminou, um silêncio reverente pairou na sala. Avô, isso foi lindo, sussurrou Sofia. A tua avó tocava muito melhor, respondeu Antônio com um sorriso melancólico. Talvez um dia aprendas também. Eu gostaria, respondeu a menina com sinceridade. Gabriela observava a cena da porta, sentindo-se privilegiada por testemunhar aquele momento de renascimento familiar. Quando os seus olhares se cruzaram, Antônio inclinou levemente a cabeça, em agradecimento silencioso. Ela respondeu com um sorriso que dizia tudo o que as palavras não poderiam expressar adequadamente. Bem, se vamos à festa de São João, devíamos preparar-nos, sugeriu Gabriela. Trouxe algumas roupas típicas que comprei no mercado ontem. Pensei que talvez as crianças gostassem de se vestir a rigor. Sofia bateu palmas entusiasmada,
e até Mateus pareceu interessado na ideia. Helena olhou para Gabriela com gratidão, não apenas pelas roupas, mas por todos os pequenos gestos que haviam contribuído para este momento de reconciliação. Enquanto a família se dispersava para se preparar, Antônio permaneceu um momento a mais ao piano, tocando suavemente nas teclas sem produzir som. Gabriela aproximou-se, sentando-se ao seu lado no banco. "Obrigado", disse ele simplesmente. "Por quê?" Perguntou ela com um sorriso. "Por me ajudar a encontrar o caminho de volta." "O senhor sempre soube o caminho", respondeu Gabriela. Só precisava de uma pequena luz para o enxergar no escuro. Lá fora, o sol de junho brilhava sobre Manteigas, e na vila, os balões coloridos da festa de São João tremulavam ao vento da serra. A noite prometia música, dança e a celebração de tradições que conectam passado e presente, memória e esperança. E pela primeira vez em 15 anos, Antônio Menezes permitia-se olhar para o futuro não como uma sentença, mas como uma possibilidade. Capítulo 7. Novos começos. Praça Central de Manteigas resplandecia com luzes coloridas quando a família Menezes chegou à festa de São João. Barracas de comidas típicas circundavam o espaço, exalando aromas tentadores de vinho quente, farturas e doce de amendoim. Uma fogueira crepitava no centro, ao redor da qual casais já ensaiavam os primeiros passos da quadrilha tradicional. Sofia estava radiante no seu vestido típico, com tranças enfeitadas por fitas coloridas, obra das mãos habilidosas de Gabriela. Mateus, apesar da relutância inicial, acabara por ceder ao espírito festivo e usava um chapéu de palha e camisa xadrez. Helena e Ricardo optaram por roupas mais simples, mas que honravam a tradição com detalhes rústicos. Antônio, no entanto, surpreendeu a todos ao aparecer com uma camisa de flanela xadrez e um lenço vermelho no pescoço, exatamente como costumava vestir-se nas festas de São João de anos atrás, quando Clara ainda estava presente. O detalhe não passou despercebido a Helena, que sentiu um nó na garganta ao reconhecer a vestimenta guardada por tantos anos. "Está tudo bem?" perguntou Gabriela a Antônio, notando a sua hesitação ao se aproximarem da praça lotada. "Sim", respondeu ele após um momento. "Apenas muitas lembranças, as boas e as difíceis", sugeriu ela. "Ambas", admitiu Antônio. "Mas hoje estou disposto a enfrentar todas elas." A chegada da família Menezes não passou despercebida. Murmúrios correram pela praça. Era a primeira vez em 15 anos que Antônio aparecia na festa de São João da vila. Alguns dos moradores mais antigos aproximaram-se, cumprimentando-o com uma mistura de surpresa e respeito. Para muitos ele era quase uma figura mítica, o empresário recluso da mansão na serra, o viúvo que nunca superara a sua perda. "Senhor Menezes, que alegria vê-lo aqui", exclamou o presidente da Câmara, um homem jovial de meia idade. "E com toda a família." "Isso sim é uma surpresa maravilhosa." Antônio apertou a mão estendida, sentindo o peso dos olhares curiosos. "Obrigado, senhor presidente. Estava na hora de retomar algumas tradições." "A sua esposa adorava a nossa festa", comentou o presidente, sem perceber o impacto das suas palavras. "A dona Clara sempre dizia que a festa de São João de Manteigas era a mais autêntica fora do Alentejo." Em vez do habitual desconforto, Antônio sorriu levemente. Ela tinha razão. "Há algo especial aqui." Sofia puxou a manga do casaco do avô impaciente. "Avô, podemos ir à barraca da pescaria?" "Por favor." "Claro, querida." Ele virou-se para o presidente. "Se nos der licença." Enquanto se afastavam, Helena aproximou-se do pai. "O senhor está bem? Podemos ir embora se estiver a ser demais." "Estou bem", assegurou Antônio, a sua voz firme. "É hora de viver novamente, Helena, como a tua mãe gostaria." A noite avançava com uma magia própria das festas tradicionais. Mateus descobriu um talento inesperado no jogo das argolas, ganhando um urso de peluche que, apesar de fingir indiferença, guardou com cuidado. Sofia arrastou o avô de barraca em barraca, o seu entusiasmo contagiante, quebrando as últimas reservas do homem. Gabriela circulava entre eles, ora ajudando Sofia a escolher doces, ora conversando com senhoras idosas sobre receitas tradicionais. Para quem observasse de fora, ela parecia parte da família, não uma funcionária recém-contratada, mas alguém que pertencia genuinamente àquele círculo.
A determinado momento, enquanto Sofia e Mateus estavam entretidos com um jogo, Antônio viu-se sozinho com Gabriela próximo à fogueira. O fogo crepitante iluminava os seus rostos com um brilho alaranjado, criando uma atmosfera quase mágica. Você parece satisfeita consigo mesma, observou ele, um leve tom de diversão na sua voz. Estou, admitiu ela sem rodeios. Ver uma família encontrar o seu caminho de volta uns aos outros é algo que vale a pena celebrar. E pensar que há 2 dias você chegou encharcada pela tempestade, uma estranha completa. O destino tem um senso de humor peculiar, não acha? Ela sorriu observando as chamas dançantes. Às vezes as tempestades levam-nos exatamente para onde precisamos de estar. Antônio assentiu pensativo. Você mencionou que veio a Manteigas à procura de um recomeço. Está a encontrar o que procurava? Gabriela considerou a pergunta com seriedade. Estou a descobrir que os recomeços nem sempre se parecem com o que imaginamos. Às vezes são mais silenciosos, mais graduais. Como uma receita que precisa de ferver em lume brando, não em chamas altas. Uma metáfora culinária apropriada, comentou ele com um sorriso. Força do hábito, ela riu. Mas sim, acredito que estou no caminho certo. E o senhor, encontrou algo que não esperava nestas últimas 48 horas? Antônio olhou para onde Helena, Ricardo e as crianças escolhiam doces numa barraca próxima. A sua filha ria de algo que Sofia dizia, o rosto iluminado de uma maneira que ele não via há anos. Encontrei a minha família novamente, respondeu ele simplesmente. E talvez um pouco de mim mesmo que havia perdido. A música aumentou de volume, um vira animado que convidava os presentes a dançar. Casais formaram-se ao redor da fogueira, o brilho das chamas a refletir nos seus rostos sorridentes. Dança comigo? Perguntou Gabriela subitamente. Antônio encarou-a surpreso. Eu? Não danço há 15 anos, imagino, completou ela com um sorriso desafiador. Mas aposto que ainda se lembra de como se faz. Antes que pudesse protestar, ela tomou-lhe a mão e conduziu-o para junto dos outros dançarinos. Antônio sentiu-se momentaneamente deslocado, consciente dos olhares curiosos. Mas então, a música envolveu os seus sentidos e os passos, esquecidos por tanto tempo, começaram a retornar, hesitantes no início, depois com crescente confiança. Vejam só. Pai, exclamou Sofia, apontando para o avô. O avô está a dançar. Helena parou. O doce de amendoim que comia esquecido na mão ao ver o seu pai a rodopiar com Gabriela ao redor da fogueira. Havia algo na cena que a transportou no tempo. A expressão no rosto dele, o abandono momentâneo da compostura habitual, lembravam-lhe o pai da sua infância, o homem que dançava com a sua mãe nas festas de São João de tanto tempo atrás. A tua mãe ficaria feliz, comentou Ricardo seguindo o seu olhar. Sim, concordou Helena, lágrimas de alegria a formarem-se nos seus olhos. Ela adoraria ver isto. Quando a música terminou, Antônio estava sem fôlego, mas com um brilho nos olhos que Helena não via desde a sua infância. Isso foi libertador, admitiu ele a Gabriela, enquanto se afastavam da pista improvisada. A dança tem esse poder, respondeu ela. Como a música, como a comida, reconecta-nos com partes de nós mesmos que esquecemos que existiam. A noite avançava, e a festa atingia o seu ápice quando o mestre de cerimônias anunciou o momento do tradicional casamento popular. Uma encenação cômica que era o ponto alto da celebração. Sofia foi escolhida para ser uma das crianças que atiraria pétalas de flores no cortejo, enchendo-a de orgulho. Mateus, embora fingindo desinteresse, assistia atentamente aos preparativos. Enquanto esperavam o início da encenação, Helena aproximou-se do pai, que observava a movimentação recostado num dos postes decorados com balões. Obrigada por isto, pai, disse ela suavemente. Significou muito para as crianças e para mim. Eu é que agradeço, filha, por me dares uma segunda oportunidade, por não desistires completamente de mim durante todos estes anos. Helena olhou para a fogueira crepitante. Sabe o que a mamã dizia sobre as festas de São João? Que são momentos mágicos, onde o passado e o presente se encontram, onde honramos as nossas raízes, enquanto celebramos a continuidade da vida. Isso soa exatamente como algo que a Clara diria. Sorriu Antônio, uma saudade doce a substituir a habitual amargura.
Às vezes, posso ouvi-la tão claramente, confessou Helena, como se ela nunca tivesse realmente partido. Talvez não tenha, respondeu Antônio, surpreendendo a filha. Não completamente. Não enquanto a mantivermos viva nas nossas memórias, nas nossas tradições, nos nossos corações. A encenação do casamento começou, arrancando risadas da multidão com as suas piadas e situações cômicas. Sofia cumpriu seu papel com seriedade adorável, espalhando pétalas de flores pelo caminho dos noivos. No final, fogos de artifício coloridos iluminaram o céu, provocando us e ás dos espectadores. Gabriela, que assistia um pouco afastada, sentiu uma presença ao seu lado. É uma bela tradição, comentou Antônio, os seus olhos a refletir as luzes coloridas no céu. Sim, concordou ela. Há algo profundamente humano em nos reunirmos ao redor do fogo, a contar histórias, a celebrar a vida. Você transformou a minha casa em apenas 2 dias. Gabriela, disse ele, o seu tom sério apesar do ambiente festivo. Quebrou o gelo de 15 anos de isolamento. O gelo já estava a rachar, respondeu ela com um sorriso gentil. Eu apenas aumentei um pouco a temperatura. Antônio riu, um som genuíno, desacostumado que o fez parecer anos mais jovem. Uma excelente metáfora culinária novamente. Como disse, força do hábito. Ficaram em silêncio por alguns momentos, a observar os fogos que continuavam a explodir no céu estrelado. Tenho uma proposta para si, disse Antônio finalmente. Estou a ouvir. Sei que veio trabalhar como chefe particular, mas gostaria de oferecer algo diferente. Ele hesitou como se organizasse as ideias. A mansão tem um anexo que não é usado há anos. Era o estúdio de música da Clara. Com algumas remodelações, poderia tornar-se um pequeno restaurante ou escola de culinária. Gabriela encarou-o, surpresa. O senhor está a sugerir... Estou a sugerir uma parceria, confirmou Antônio. Você teria autonomia total para desenvolver o conceito. Poderia ser um espaço para aulas, jantares especiais, o que preferir. A minha parte seria o investimento inicial e o espaço. Por que eu? Perguntou ela, genuinamente intrigada. Mal me conhece. Às vezes conhecemos melhor alguém em 2 dias intensos do que em anos de convivência superficial, respondeu ele. Você tem talento, visão e algo mais importante. Compreende o poder transformador da comida, como ela conecta pessoas, desperta memórias, cura feridas. Gabriela sentiu-se emocionada com o reconhecimento tão sincero. Não sei o que dizer. Diga que vai considerar a proposta, sugeriu ele com um sorriso. Enquanto isso, continue a ser a minha chefe particular. As crianças já estão a perguntar quando podem voltar para comer o seu bolo de laranja. Elas são bem-vindas a qualquer momento, respondeu Gabriela. Todos vocês são. Helena aproximou-se, trazendo uma Sofia sonolenta pela mão. Acho que está na hora de irmos. Alguém aqui já está quase a dormir em pé. Não estou com sono, protestou a menina, bocejando em seguida. Claro que não, riu Helena, pegando-a ao colo. Mas já está a ficar tarde, e amanhã ainda temos um longo caminho até Lisboa. Uma sombra de desapontamento cruzou o rosto de Antônio. Vocês precisam mesmo de ir embora amanhã? Helena e Ricardo trocaram olhares. Bem, as crianças têm escola na segunda, começou ela. Mas talvez pudéssemos ficar até amanhã à tarde, sugeriu Ricardo, surpreendendo a esposa. Eu poderia trabalhar remotamente na segunda de manhã, e as crianças só perderiam 1 dia de aulas. Nada que não possam recuperar. A sério? Zee perguntou Helena, não escondendo a sua surpresa com a flexibilidade incomum do marido. A sério, confirmou ele com um sorriso. Acho que esta reconexão familiar merece mais algumas horas. Antônio assentiu, gratidão evidente nos seus olhos. A casa é vossa, pelo tempo que quiserem ficar. No caminho de volta para a mansão, Sofia adormeceu no colo do avô no banco traseiro do carro. O seu rostinho relaxado no sono profundo, as bochechas ainda coradas da excitação da festa. Antônio observava-a com uma ternura que se esquecera que possuía, sentindo o peso leve e confiante da neta nos seus braços. Gabriela conduzia, tendo-se oferecido para que Helena e Ricardo pudessem descansar no outro carro. Ocasionalmente olhava pelo retrovisor, captando a imagem de Antônio com a neta, um quadro de paz que contrastava fortemente com o homem austero que conhecera apenas 2 dias antes.
Ela parece-se com a Clara, comentou Antônio suavemente, para não acordar a menina. Tem o mesmo sorriso, a mesma curiosidade insaciável sobre o mundo. E a mesma capacidade de envolver as pessoas ao seu redor, acrescentou Gabriela. É um dom raro. Sim, concordou ele, acariciando os cabelos da neta. Um dom que não soube valorizar adequadamente nos últimos anos. Chegando à mansão, Antônio carregou Sofia até ao quarto preparado para ela, com uma delicadeza que surpreendeu até a ele mesmo. Helena observava-o da porta, comovida com a cena. Ela adora-te, comentou quando o pai saiu do quarto. Desde pequena sempre perguntava por ti, mesmo quando as coisas estavam difíceis entre nós. As crianças têm uma sabedoria que frequentemente perdemos com a idade, respondeu Antônio. Uma capacidade de ver além das aparências, de perdoar sem condições. Algo que devíamos reaprender, concordou Helena. Mais tarde, quando a casa finalmente silenciou, Gabriela encontrou Antônio na sala do piano. Ele não tocava, apenas folheava algumas partituras antigas, redescobrindo peças que Clara amava. Não consigo dormir, explicou ele ao notar a sua presença. Muitas emoções para processar num único dia. Compreendo perfeitamente, respondeu ela, sentando-se numa poltrona próxima. Dias como este têm o poder de redefinir a nossa trajetória. Antônio assentiu, fechando a pasta de partituras. Estive a pensar na sua história, sobre vender o piano da sua mãe para pagar o tratamento dela. Gabriela enrijeceu ligeiramente. Era um assunto que ainda lhe causava dor. Você fez o que acreditava ser necessário naquele momento, continuou ele. Priorizou a vida dela sobre o objeto, mesmo sabendo o quanto aquele piano significava. Mas ela nunca entendeu, respondeu Gabriela, a sua voz baixa. Partiu a acreditar que eu traíra a sua confiança, a sua paixão. Talvez ela tenha entendido no final, sugeriu Antônio gentilmente. Às vezes, as pessoas que amamos não conseguem expressar a sua compreensão quando estão a sofrer. Não significa que não tenha percebido o seu sacrifício. As palavras tocaram Gabriela profundamente, oferecendo uma perspectiva que ela nunca considerara. Lágrimas silenciosas escaparam dos seus olhos. Obrigada por isso, sussurrou. Apenas a retribuir o favor, respondeu ele com um sorriso compreensivo. Você ajudou-me a ver além da minha dor. O mínimo que posso fazer é oferecer o mesmo em troca. Ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um absorvido nas suas próprias reflexões. Lá fora, a lua cheia banhava o jardim com a sua luz prateada, criando sombras suaves entre as árvores centenárias. Acho que aceitarei a sua proposta, disse Gabriela finalmente, sobre o anexo. Antônio olhou para ela, surpreso com a decisão rápida. Tem a certeza? Não precisa de responder agora. Tenho, confirmou ela com um sorriso. Algo me diz que este é o lugar certo, o momento certo. Como se fosse destino, sugeriu ele, um brilho de diversão nos olhos. Algo assim, admitiu Gabriela, rindo suavemente. Parece que aquela tempestade que me trouxe até aqui tinha um propósito maior do que imaginávamos. A madrugada avançava e a conversa fluía entre eles com uma naturalidade surpreendente, partilhando histórias, memórias, planos para o futuro. Quando os primeiros raios de sol começaram a despontar no horizonte, revelando a beleza da serra ao longe, ambos perceberam que haviam passado a noite inteira a conversar. O sol já está a nascer, observou Gabriela surpresa. Um novo dia, comentou Antônio, levantando-se para abrir as cortinas completamente, permitindo que a luz dourada inundasse a sala. Um novo começo. Da porta, Helena observava a cena com um sorriso. Acordara cedo, e ao não encontrar o pai no seu quarto, viera procurá-lo. A imagem que encontrou, o seu pai e Gabriela a conversar com tanta familiaridade, a luz do amanhecer a iluminar a sala do piano, que por tanto tempo permanecera nas sombras, parecia carregada de simbolismo. Bom dia, disse ela, anunciando a sua presença. Helena, exclamou Antônio, virando-se. Acordaste cedo. Assim como vocês, pelo visto, comentou ela com um sorriso significativo. Ou melhor, vocês nem dormiram. Perdemos a noção do tempo a conversar, explicou Gabriela, ligeiramente embaraçada. Acontece com as melhores pessoas, respondeu Helena com um sorriso compreensivo.
O café já está pronto se quiserem juntar-se a nós. A Sofia já está acordada e ansiosa para mostrar ao avô um desenho que fez. Enquanto se dirigiam à cozinha, onde o resto da família já se reunia, Antônio deteve-se por um momento, observando a transformação que a sua casa sofrera em apenas 2 dias. O silêncio opressivo dera lugar a vozes animadas, risos infantis, o aroma de café fresco e pão a ser preparado. As cortinas, antes sempre fechadas, agora estavam abertas, permitindo que a luz natural penetrasse em cada canto, revelando cores e texturas há muito esquecidas. Na cozinha, Sofia desenhava concentrada, a língua presa entre os dentes em sinal de esforço criativo. Mateus ajudava Ricardo a preparar sumo de laranja, enquanto Marta, com um sorriso discreto, observava a movimentação incomum com evidente aprovação. "Avô!" exclamou Sofia ao vê-lo. "Olha o que eu desenhei." Antônio aproximou-se curioso. O desenho mostrava figuras de palitos, representando toda a família, incluindo Gabriela, todos de mãos dadas ao redor do que parecia ser a fogueira da festa de São João. No céu do desenho, uma figura flutuante a usar um vestido olhava para o grupo com um sorriso. "Quem é esta?" se perguntou ele, apontando para a figura no céu, embora já suspeitasse da resposta. "É a avó Clara", respondeu Sofia com a simplicidade das crianças. "A mamã disse que ela está sempre a olhar por nós, mesmo que não a possamos ver. Então desenhei-a a olhar para a nossa festa de São João de ontem." Antônio sentiu um nó na garganta, emocionado com a percepção inocente da neta. Helena aproximou-se colocando uma mão no seu ombro em apoio silencioso. "Está lindo, Sofia", conseguiu dizer finalmente. "Acho que a avó Clara adoraria o teu desenho." "Posso pô-lo no frigorífico?" perguntou a menina esperançosa. "Melhor ainda", respondeu Antônio. "Vamos pô-lo numa moldura e pendurá-lo na sala, para que todos possam ver." O rosto da menina iluminou-se com a sugestão, e ela correu para mostrar o desenho a Gabriela, que a recebeu com entusiasmo genuíno. O pequeno almoço transcorreu numa atmosfera de camaradagem que estivera ausente da mansão Menezes por 15 longos anos. Planos foram feitos para visitas futuras, fins de semana prolongados, feriados, talvez até as próximas férias escolares. Ricardo, surpreendentemente, sugeriu que poderiam considerar comprar uma casa de férias na região, para estarem mais próximos. "Seria maravilhoso", concordou Helena, observando o pai com carinho. "As crianças adorariam ter o avô por perto com mais frequência." "E eu adoraria tê-los por perto", respondeu Antônio com sinceridade. "Já perdi tempo demais." Quando chegou o momento da partida, no início da tarde, o clima era completamente diferente do dia anterior. Não havia tensão ou ressentimento, apenas a nostalgia natural de uma despedida temporária, amenizada pela certeza de um reencontro próximo. Sofia abraçou o avô com força, fazendo-o prometer que viria visitá-los em Lisboa em breve. Mateus, superando a sua habitual reserva pré-adolescente, também o abraçou, murmurando um "obrigado pelo baloiço", avô que tocou Antônio profundamente. Helena demorou-se um pouco mais na despedida, abraçando o pai demoradamente. "Vamos fazer dar certo desta vez", disse ela suavemente. "Dia após dia a reconstruir o que perdemos." "Sim", concordou ele, beijando-lhe a testa como fazia quando ela era criança. "Um dia de cada vez." Quando os carros finalmente partiram, Antônio e Gabriela permaneceram no alpendre, a acenar até que desapareceram na curva da estrada sinuosa. "E agora?" lhe perguntou Gabriela, quebrando o silêncio reflexivo que se seguiu. Antônio olhou para a mansão que por tanto tempo fora a sua prisão voluntária, e agora, subitamente, parecia cheia de possibilidades. "Agora", respondeu ele com um sorriso determinado, "começamos a renovar o anexo para o seu novo restaurante. E talvez..." Fez uma pausa considerando algo. "Talvez eu finalmente retire aquele relógio parado da lareira. Para o consertar?" lhe perguntou Gabriela. "Não", respondeu Antônio, o seu olhar a perder-se momentaneamente no horizonte da serra. "Para o guardar como uma lembrança do passado, não como uma âncora que me impede de avançar." Ele sorriu para ela. "Acho que está na hora de deixar o tempo correr novamente." Juntos, caminharam de volta para a casa,
onde a luz do sol agora entrava livremente por todas as janelas, afastando as últimas sombras de um luto que durara tempo demais. Na sala do piano, a partitura do Noturno de Chopin permanecia aberta, como um convite para novas melodias, novas histórias, novos começos. E no jardim, as primeiras flores silvestres começavam a brotar em canteiros há muito negligenciados, como se a própria natureza celebrasse o despertar daquela casa e dos seus habitantes para uma nova estação de vida. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Antônio e Gabriela tenha tocado os vossos corações. Para continuar a explorar histórias emocionantes como esta, criamos uma playlist especial com narrativas igualmente envolventes. Encontre-a aqui clicando à sua esquerda. Se esta história despertou algo em si, não se esqueça de subscrever o nosso canal e deixar o seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos laços familiares, do perdão e da capacidade humana de recomeçar. Partilhe conosco nos comentários qual momento desta narrativa mais tocou o seu coração. Estamos ansiosos por ler as vossas impressões e continuar esta jornada de emoções juntos.